A chuva fina caía sobre a estrada vazia. Uma mulher parada ao lado de sua bicicleta, olhando para a roda torta como quem olha para um problema sem solução. Tiago vinha em sua caminhonete velha, cansado de um dia longo na oficina. Viu a cena de longe. Poderia ter seguido em frente. Sua filha Olivia o esperava em casa. Mas não seguiu. Nunca seguia quando alguém precisava de ajuda. O que nenhum dos dois sabia é que aquele encontro aparentemente simples ia mudar o destino de ambos e de muita gente ao redor. Mas antes de continuar com essa história que vai mexer com o seu coração, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Ecos do Coração e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E me conta nos comentários. De onde você está ouvindo? Deixa sua resposta aqui, vou ler todos os comentários e adoro saber até onde nossas histórias chegam. Tiago estacionou a caminhonete na lateral da estrada. O motor tossia antes de silenciar. Ele ficou ali por um momento, as mãos ainda no volante, observando a mulher através do para-brisa embaçado pela chuva. Ela usava roupas simples, uma calça jeans surrada e uma blusa de moletom cinza. O cabelo molhado, grudado no rosto. Não havia nada nela que chamasse atenção. Nada que indicasse quem ela realmente era. Apenas mais alguém com um problema mecânico numa estrada esquecida do interior de Minas Gerais. Ele desceu da caminhonete com calma. As botas pisaram na terra molhada, afundando levemente. As mãos calejadas de anos trabalhando com metal e óleo ficaram expostas quando ele fechou a porta. Caminhou até ela sem pressa, com aquele jeito característico de quem não tem nada a provar, de quem aprendeu que a vida não é uma corrida. Precisa de ajuda? A voz saiu grave, cansada, mas não impaciente. A mulher levantou o rosto. Os olhos eram escuros, intensos, mas havia neles uma vulnerabilidade que ela tentava esconder. A maquiagem havia borrado com a chuva, deixando manchas escuras sob os olhos. Ela mordeu o lábio inferior antes de responder. A roda entortou. Eu estava vindo pela estrada principal e perdi o controle numa curva. A bicicleta bateu numa pedra e... Bem, agora está assim. Tiago se agachou ao lado da bicicleta. Era um modelo antigo, nada especial. A roda dianteira estava visivelmente torta, os raios desalinhados formando uma curva irregular. Ele passou os dedos pela estrutura danificada, fazendo uma avaliação rápida e silenciosa, do jeito que fazia com todo o problema que chegava até suas mãos. Tenho uma oficina a 20 minutos daqui. Posso consertar isso, ou pelo menos deixar em condições de você chegar onde precisa. Se quiser, posso levá-la também. Ela hesitou. Tiago percebeu. Era o tipo de hesitação de quem não estava acostumada a depender da bondade de estranhos, de quem havia aprendido a desconfiar de gestos generosos, porque geralmente vinham com um preço. Não se preocupe, disse ele, levantando-se e limpando as mãos na calça. Não vou cobrar nada. É só uma boa ação mesmo. Yasmin, que ainda não havia dito seu nome, olhou para aquele homem de mãos ásperas e rosto cansado. Havia sinceridade ali, uma simplicidade que ela não encontrava há muito tempo. Ela acenou com a cabeça, uma decisão tomada mais pela falta de opções do que por confiança. Está bem. Obrigada. Tiago pegou a bicicleta e a colocou na caçamba da caminhonete com facilidade, amarrando-a com uma corda velha que sempre carregava. Depois abriu a porta do passageiro para ela, um gesto automático que fazia sem pensar, aprendido com o pai e mantido por hábito. Yasmin subiu, sentindo o cheiro de graxa misturado com algo que não conseguia identificar. Madeira velha, talvez. Ou terra seca. Havia uma foto colada no painel. Uma menina de uns 11 anos sorrindo, segurando um sorvete na mão. Os olhos brilhavam com aquela alegria genuína que só as crianças conseguem ter. Yasmin olhou para a foto, mas não perguntou nada. Não era da conta dela. Tiago ligou o motor, e a caminhonete começou a se mover devagar pela estrada de terra. A chuva continuava caindo, batendo no teto de metal com um ritmo constante e quase hipnótico. Nenhum dos dois falou durante os primeiros minutos. Não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que existe entre duas pessoas
que não têm nada a provar uma para a outra. Yasmin olhava pela janela, vendo as cercas de madeira e os pastos vazios passarem. Pensava na reunião que havia perdido, nas ligações que teria que fazer, nas justificativas que teria que inventar. Mas também pensava em outra coisa. Em como era estranho estar ali, naquela caminhonete velha, com um desconhecido que não havia perguntado seu nome, de onde vinha, o que fazia. Ele apenas havia ajudado. Assim, sem mais. A cidade de São Vicente do Campo apareceu no horizonte como uma mancha de cores em meio ao verde das colinas. Era pequena, do tipo que tem apenas uma praça central, uma igreja colonial e algumas ruas de paralelepípedos. O tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo, onde os segredos não duram muito tempo. A oficina de Tiago ficava na entrada da cidade. Era um galpão de tijolos vermelhos com telhado de zinco e um letreiro pintado à mão que dizia Oficina do Tiago. Ao lado havia uma casa pequena, paredes brancas com janelas azuis. Nada luxuoso, nada que chamasse atenção. Mas tudo estava limpo, organizado, cuidado. Dava para ver que alguém colocava atenção naquele lugar. Tiago estacionou em frente ao galpão e desceu primeiro. Deu a volta e abriu a porta para Yasmin, que desceu olhando ao redor, tentando entender onde exatamente estava. Nunca havia estado em um lugar assim. Seu mundo era feito de escritórios com ar-condicionado, reuniões em salas de vidro, almoços em restaurantes caros onde o prato mais barato custava o equivalente a um dia de trabalho de muita gente. Aquilo era diferente. Havia ferramentas penduradas nas paredes em ganchos enferrujados, peças de motor empilhadas em estantes de madeira, pneus velhos formando torres irregulares no canto. O chão de concreto manchado de óleo contava histórias de anos de trabalho. E havia algo mais. Algo que Yasmin não soube nomear no momento. Uma sensação de que as coisas ali tinham propósito, de que nada sobrava e nada faltava. Tiago entrou no galpão e começou a procurar o que precisava para consertar a bicicleta. Yasmin ficou parada na entrada, sem saber o que fazer. Não estava acostumada a esperar. Não estava acostumada a depender de outros. Em sua vida, ela era quem resolvia as coisas, quem tomava as decisões, quem comandava. Mas ali não podia fazer nada, só esperar. E isso, embora não quisesse admitir, lhe dava uma estranha sensação de alívio. Como se por um momento pudesse soltar o peso que carregava todos os dias. A porta da casa se abriu e uma menina saiu correndo. Era a mesma da foto na caminhonete. Olivia tinha 11 anos, cabelo castanho amarrado num rabo de cavalo e uma energia que preenchia o espaço. Correu até Tiago e o abraçou como se não o tivesse visto em semanas, embora provavelmente tivessem se despedido apenas algumas horas antes. Pai, você chegou. Estava esperando você. Tiago sorriu. Era um sorriso que transformava completamente seu rosto. Com Yasmin, ele havia sido gentil, mas sério. Com a filha, era outra pessoa. Acariciou o cabelo dela e disse algo em voz baixa que Yasmin não conseguiu escutar. Olivia olhou para onde Yasmin estava e a estudou com aquela curiosidade direta que só as crianças têm. Não havia julgamento no olhar, apenas interesse genuíno. Oi, você é amiga do meu pai? Yasmin não soube o que responder. Não era amiga de Tiago. Não o conhecia. Era apenas uma estranha com uma bicicleta quebrada que teve a sorte de encontrar alguém disposto a ajudar. Mas antes que pudesse dizer algo, Tiago interveio. É uma moça que precisava de ajuda. A bicicleta dela quebrou na estrada. Vou consertar. Olivia acenou como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Na casa dela, ajudar desconhecidos era algo que acontecia o tempo todo. Vem, disse olhando para Yasmin. Pode esperar lá dentro. Aqui fora está frio. E sem esperar resposta, tomou a mão de Yasmin e a puxou em direção à casa. Yasmin se deixou guiar, surpresa pela naturalidade daquela menina, pela forma como a tratava, como se a conhecesse a vida inteira, pela maneira como aquele lugar, tão diferente de tudo que conhecia,
A fazia sentir algo que não sentia há muito tempo. Bem-vinda. A casa por dentro era exatamente como Yasmin havia imaginado. Pequena, simples, mas cheia de detalhes que contavam histórias. Havia desenhos de Olivia colados na geladeira com ímãs coloridos. Fotos nas paredes mostrando momentos felizes, festas de aniversário, passeios em família. Uma planta na janela da cozinha que alguém regava com cuidado. Tudo ali falava de uma vida real, de pessoas que construíram algo juntas, com pouco dinheiro, mas com muito amor. Olivia ofereceu café e Yasmin aceitou, mais por educação do que por vontade. Sentou-se numa cadeira de madeira ao lado da mesa da cozinha e observou enquanto a menina preparava o café com a habilidade de quem já havia feito aquilo centenas de vezes. Meu pai é o melhor mecânico da cidade, disse Olivia, sem olhar para ela, concentrada no que fazia. Ele consegue consertar qualquer coisa. Uma vez consertou o trator do Sr. Ramírez e o Sr. Ramírez chorou. Yasmin sorriu sem querer. Havia algo no jeito de falar de Olivia que tornava impossível não sorrir. Chorou? É. Porque aquele trator era do pai dele e ninguém mais conseguia arrumar. Mas meu pai conseguiu. Meu pai sempre consegue. A certeza na voz de Olivia era absoluta. Para ela, o pai era capaz de tudo. E ouvindo aquilo, Yasmin pensou em seu próprio pai, Júlio Vasconcelos. A relação que tinham era tão diferente do que via ali. Ela nunca havia falado do pai com esse orgulho. Nunca o havia olhado como Olivia olhava para Tiago. Entre eles havia respeito, sim. Havia expectativas. Havia pressão. Mas não havia isso que Olivia tinha nos olhos quando falava de Tiago. Não havia essa admiração simples e pura que vem de saber que alguém te ama exatamente como você é. Yasmin segurou a xícara de café entre as mãos, sentindo o calor atravessar a porcelana. Olhou ao redor daquela cozinha pequena, com sua mesa de madeira arranhada e suas cadeiras desiguais. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que não conseguia nomear. Uma saudade de algo que nunca havia tido. Tiago entrou na casa meia hora depois, com as mãos mais sujas de graxa do que antes e uma expressão satisfeita no rosto. Pronto. A roda estava torta, mas conseguia endireitá-la. Vai funcionar bem. Yasmin se levantou da cadeira, pronta para agradecer e ir embora. Tinha que voltar para sua vida real, para suas responsabilidades, para o mundo que a esperava do outro lado daquela cidade pequena. Mas algo a fez hesitar. Quanto eu te devo? Tiago balançou a cabeça. Nada. Já disse que era só uma boa ação. Não, sério. Você perdeu seu tempo, usou suas ferramentas. Preciso pagar. Ele a olhou nos olhos com aquela calma que ela ainda não entendia completamente. Se eu aceitar dinheiro, deixa de ser uma boa ação. Vira um trabalho. E eu já trabalhei o dia todo. Agora só estou sendo vizinho. Vizinho. A palavra ecoou na cabeça de Yasmin. Quando foi a última vez que alguém havia sido seu vizinho? Quando foi a última vez que alguém havia feito algo por ela sem esperar nada em troca? Ela abriu a boca para insistir, mas Olivia interrompeu. Fica para jantar. Estou fazendo arroz com feijão e frango. Bem, o pai vai fazer o frango, mas eu estou ajudando. Tiago olhou para a filha com uma expressão que misturava surpresa e algo parecido com preocupação. Yasmin percebeu. Ele não estava acostumado a ter visitas. Não estava acostumado a deixar pessoas entrarem em seu mundo pequeno e protegido. Não quero incomodar, disse Yasmin rapidamente. Vocês já fizeram demais. Não está incomodando, insistiu Olivia com aquela determinação infantil que não aceita não como resposta. A gente sempre tem comida sobrando. E o pai cozinha muito bem. Faz o melhor frango da cidade. Yasmin olhou para Tiago, esperando que ele recusasse educadamente, que ele arranjasse uma desculpa. Mas ele apenas suspirou. Um suspiro que carregava anos de resignação gentil diante da persistência da filha. Se quiser ficar, é bem-vinda. Não é nada especial, mas é comida caseira. E foi assim
naquele momento simples e sem pretensão, que Yasmin tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela ficou. O jantar foi preparado com uma sincronicidade silenciosa entre pai e filha. Tiago temperava o frango enquanto Olivia lavava o arroz. Ela cortava tomates para a salada enquanto ele fritava a cebola. Não precisavam falar muito. Conheciam os movimentos um do outro, sabiam quando dar espaço e quando ajudar. Era uma dança familiar, repetida centenas de vezes, aperfeiçoada pela prática e pelo amor. Yasmin observava tudo da mesa, sentindo-se ao mesmo tempo incluída e estranha. Olivia conversava sem parar, contando histórias da escola, dos amigos, do cachorro do vizinho que sempre roubava chinelos. Tiago ouvia com atenção, fazendo perguntas, rindo nos momentos certos. Havia uma leveza ali, uma facilidade que Yasmin não conhecia. Quando a comida ficou pronta, os três se sentaram à mesa. Não havia guardanapos de tecido, nem talheres de prata, nem pratos de porcelana fina. Apenas louça simples, talheres desemparelhados, copos de vidro comum. Mas a comida estava deliciosa. O frango suculento, temperado com alho e limão. O arroz soltinho. O feijão espesso e saboroso. Yasmin comeu devagar, saboreando cada garfada, percebendo que não lembrava quando foi a última vez que havia comido algo feito com tanto cuidado. "De onde você é?" perguntou Olivia de repente, a boca meio cheia de arroz. "Olivia, não fala de boca cheia", repreendeu Tiago suavemente. A menina engoliu rápido e repetiu a pergunta, dessa vez com a boca vazia. Yasmin hesitou. Essa era a pergunta que temia. A pergunta que poderia desmoronar todo o disfarce. "De São Paulo." Estou viajando." "Conhecendo o interior." "Sozinha?" A surpresa na voz de Olivia era genuína. "Sozinha." "Deve ser legal", disse a menina com aquela inveja inocente de quem ainda não saiu da cidade natal. "Eu quero viajar um dia. Quero conhecer o mar. Nunca vi o mar." Tiago lançou um olhar rápido para a filha, e Yasmin captou algo ali. Uma promessa não cumprida, talvez. Um sonho adiado por falta de dinheiro ou tempo. Ou ambos. "Você vai conhecer", disse Yasmin impulsivamente. "O mar é lindo. Vale a pena esperar." Olivia sorriu, aquele sorriso largo que iluminava toda a sala. O jantar continuou com conversas leves, histórias engraçadas, momentos de silêncio confortável. E quando terminou, quando os pratos foram lavados e guardados, quando a noite já havia caído completamente sobre São Vicente do Campo, Yasmin percebeu algo que a assustou. Ela não queria ir embora. Não queria voltar para sua vida real. Não ainda. Tiago a levou até a bicicleta, já consertada e esperando na oficina. Olivia os acompanhou, segurando a mão de Yasmin como se fossem velhas amigas. "Obrigada por tudo", disse Yasmin, sua voz carregando um peso que ia além de uma bicicleta consertada e uma refeição compartilhada. "Vocês são muito gentis." "A gente só fez o que qualquer um faria", respondeu Tiago. Mas Yasmin sabia que não era verdade. Nem todo mundo faria. Na verdade, a maioria das pessoas não faria. Ela havia aprendido isso da pior maneira possível. Enquanto pedalava pela estrada escura de volta para a pousada onde estava hospedada, Yasmin pensava em tudo que havia acontecido naquele dia. Um encontro casual que deveria ter sido apenas isso. Casual, esquecível. Mas não foi. Algo havia mudado dentro dela. Uma rachadura pequena na armadura que usava há tanto tempo. E enquanto as luzes de São Vicente do Campo desapareciam atrás dela, Yasmin Vasconcelos, herdeira de um império bilionário, tomou uma decisão. Ela voltaria. Encontraria uma razão, inventaria uma desculpa, mas voltaria. Porque pela primeira vez em muito tempo, ela havia sentido algo real, e agora que havia provado dessa sensação, não conseguiria simplesmente esquecer. 3 dias depois, Yasmin voltou. Tiago estava embaixo de um carro velho, trocando o óleo, quando ouviu o som da bicicleta parando na frente da oficina. Não precisou sair para saber quem era. Havia algo no ritmo daquele silêncio,
na forma como os pneus pararam sobre o cascalho, que lhe disse tudo. Deslizou para fora debaixo do carro, limpando as mãos em um pano já sujo de graxa. Yasmin estava ali, parada ao lado da bicicleta, com uma expressão no rosto que misturava determinação e nervosismo. Usava roupas diferentes, mas igualmente simples. Jeans, camiseta branca, tênis gastos. O cabelo estava solto, caindo sobre os ombros. "A bicicleta quebrou de novo?" perguntou Tiago, uma ponta de humor na voz. "Não. Ela funciona perfeitamente. Você fez um bom trabalho. Então, o que te traz aqui?" Yasmin respirou fundo. Havia ensaiado aquela conversa mentalmente durante os últimos 3 dias. Mas agora que estava ali, as palavras pareciam inadequadas. "Eu estava pensando", começou ela. "Você mencionou que cuida da oficina sozinho. E eu vi a papelada empilhada no escritório. Deve ser difícil dar conta de tudo, os consertos e a parte administrativa." Tiago cruzou os braços, encostando no carro. Não disse nada, apenas esperou que ela continuasse. "Eu trabalhava com organização. Planilhas, documentos, essas coisas. E estou aqui na cidade por algumas semanas. Pensei que talvez eu pudesse ajudar, em troca da hospitalidade do outro dia. Era mentira, claro." Yasmin não trabalhava com planilhas simples. Ela comandava decisões que movimentavam milhões de reais. Mas não era exatamente mentira também. Ela sabia organizar, sabia lidar com números e documentos, apenas numa escala muito maior. Tiago a estudou por um longo momento. Havia algo nela que não se encaixava. A forma como falava, as palavras que escolhia, a postura. Não era de alguém que precisava de trabalho temporário numa oficina de interior. Mas também havia sinceridade ali, uma vontade genuína que ele não conseguia ignorar. "Não posso pagar muito", disse ele finalmente. "Não precisa pagar nada. Só preciso de algo para fazer enquanto estou na cidade. Todo mundo precisa de dinheiro. Eu tenho economias. Dá para sobreviver por um tempo." Outra mentira que não era exatamente mentira. Ela tinha mais do que economias. Tinha uma fortuna que poderia sustentá-la por várias vidas. Mas naquele momento, naquele lugar, aquilo não importava. Tiago pensou por mais um momento, depois acenou com a cabeça. "Está bem. Pode começar quando quiser, mas aviso que é bastante bagunça." Yasmin sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. "Bagunça eu consigo lidar." E foi assim que Yasmin passou a fazer parte da rotina da oficina do Tiago. Ela alugou um quarto na pensão de Dona Jurema, uma senhora de 60 anos com cabelos tingidos de vermelho e uma curiosidade sem fim sobre a vida alheia. A pensão ficava a 3 quadras da oficina, uma caminhada curta que Yasmin fazia todas as manhãs. Os primeiros dias foram de reconhecimento. Yasmin organizou os documentos acumulados, criou um sistema simples de arquivamento, digitalizou faturas antigas. Tiago trabalhava nos carros e motocicletas que chegavam, concentrado, metódico. Eles não conversavam muito durante o dia, mas havia uma presença confortável ali, uma companhia silenciosa que nenhum dos dois mencionava, mas ambos apreciavam. Olívia aparecia todos os dias depois da escola. Entrava correndo, a mochila balançando nas costas, e ia direto para o pequeno escritório onde Yasmin trabalhava. Tia Lena. O apelido havia surgido naturalmente no segundo dia. Yasmin não havia corrigido. Na verdade, gostava. Era libertador ser apenas Lena, sem sobrenome, sem história, sem peso. "Oi, Olívia. Como foi a escola hoje?" "Boa. A professora de ciências disse que vou representar a turma na feira regional. Vou fazer um projeto sobre energia sustentável." Yasmin largou a caneta e deu atenção total à menina. "Que legal. Sobre o que especificamente?" "Quero criar uma bicicleta elétrica movida a energia solar. O pai disse que pode me ajudar com a parte mecânica, mas eu preciso de ajuda com os cálculos." Yasmin sentiu o coração apertar. Bicicletas. Sempre bicicletas. Como se o universo estivesse constantemente lembrando-a de como tudo começou. "Eu posso te ajudar com isso. Tenho algum conhecimento de física."
Algum conhecimento era um eufemismo grotesco. Yasmin havia estudado engenharia antes de ser forçada a assumir os negócios da família, mas Olivia não precisava saber disso. Sério? Olivia pulou de alegria. Você é incrível. Nos dias que se seguiram, as 3 pessoas formaram uma rotina. Tiago trabalhava nos veículos. Yasmin organizava a papelada e, nas tardes, ajudava Olivia com o projeto da feira de ciências. Elas espalhavam papel e calculadoras pela mesa da cozinha na casa ao lado da oficina, fazendo cálculos, desenhando protótipos, rindo quando algo dava errado. Tiago observava de longe, uma expressão indecifrável no rosto. Havia gratidão ali, era óbvio. Yasmin estava dando à filha dele algo que ele não poderia dar: conhecimento técnico, paciência para explicar conceitos complexos. Mas havia também medo. O medo de que Olivia se apegasse demais. O medo de que, quando Yasmin inevitavelmente fosse embora, deixasse um buraco que ele não saberia preencher. Uma noite, depois que Olivia foi dormir, Yasmin estava terminando de organizar uns recibos quando Tiago entrou no escritório. Trazia 2 xícaras de café, uma para cada. Obrigado, disse ela, aceitando a xícara. Ele se sentou numa cadeira velha do outro lado da mesa, bebendo o café devagar. Você é boa com ela. Com a Olivia. Ela é fácil de gostar. Sempre foi assim, desde pequena. Um silêncio se instalou entre eles. Não era desconfortável, mas havia peso ali. Coisas não ditas flutuando no ar. Posso te fazer uma pergunta? Disse Tiago. Yasmin sentiu o estômago apertar. Claro. Por que você está realmente aqui? Não me entenda mal, estou grato pela ajuda. Mas não faz sentido. Uma mulher como você, com sua educação, seu jeito de falar, organizando papéis numa oficina de cidade pequena. Yasmin segurou a xícara com mais força. Esse era o momento que ela temia. A mentira ou a verdade? Ou algo entre os dois? Eu estava fugindo de algo, de uma vida que não queria. E acabei aqui por acaso. Mas quando conheci você e a Olivia, percebi que talvez não fosse tão acaso assim. Não era a verdade completa, mas também não era mentira. Era o máximo de honestidade que ela podia oferecer naquele momento. Fugindo de quê? De expectativas. De um futuro que outras pessoas escolheram para mim. De uma versão de mim mesma que nunca me pertenceu. Tiago a olhou por um longo momento, seus olhos escuros procurando algo no rosto dela. Entendo isso. Mais do que você imagina. E então, sem aviso, ele começou a contar. Começou a falar sobre Ana Carolina, sua esposa, sobre como haviam se conhecido na escola, ainda adolescentes. Sobre como ela era cheia de vida, sempre rindo, sempre encontrando beleza nas coisas mais simples. Sobre como ficaram juntos apesar de tudo, construindo uma vida com pouco dinheiro, mas muito amor. Foi há 6 anos, disse Tiago, a voz ficando mais baixa. Ela estava voltando para casa depois de fazer compras na cidade vizinha. A estrada estava molhada. Um caminhão perdeu o controle. Ela não teve chance. Yasmin sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Sinto muito. Olivia tinha 5 anos. Não entendia direito o que havia acontecido. Ficava perguntando quando a mãe ia voltar. Levou meses até ela aceitar que não ia voltar. E eu tinha que ser forte por ela. Não podia me desmoronar. Não podia desistir. Então continuei. Um dia de cada vez. Você fez um trabalho incrível. A Olivia é uma menina maravilhosa. Ela é igual à mãe. Tem o mesmo coração, a mesma luz. Às vezes olho para ela e vejo a Ana. E é bom e doloroso ao mesmo tempo. Yasmin estendeu a mão por cima da mesa e tocou a dele. Foi um gesto impulsivo, movido por um desejo genuíno de confortar. Tiago não se afastou. Ficaram assim por um momento, conectados por aquele toque simples. Ana fez eu prometer uma coisa, continuou Tiago. Na última conversa que tivemos, na manhã antes do acidente, ela disse que se algo acontecesse com ela, eu não podia ter medo de viver. Não podia me fechar. Disse que a vida era para ser vivida, não apenas sobrevivida. E você seguiu esse conselho?
Tiago soltou um riso sem humor. Não muito bem. Acho que passei os últimos 6 anos mais sobrevivendo do que vivendo. Mas quando parei para ajudar você naquela estrada, percebi algo. Percebi que estava mantendo a promessa de um jeito pequeno, ajudando quando podia, sendo gentil quando tinha a chance. Não é muito, mas é o que consigo fazer. É mais do que a maioria das pessoas faz. Eles ficaram ali até tarde, conversando sobre coisas profundas e superficiais. Yasmin contou sobre sua infância solitária, em casas grandes demais, sobre uma mãe que morreu quando ela era criança e um pai que transformou a perda em ambição empresarial. Tiago falou sobre a oficina, sobre os sonhos que teve e os que ainda tinha. Não mencionaram o futuro, não fizeram planos. Apenas existiram naquele momento, honestos dentro dos limites de seus segredos. Quando Yasmin voltou para a pensão naquela noite, Dona Jurema estava esperando na sala, fingindo assistir televisão, mas claramente esperando fofoca. Chegou tarde hoje, comentou a senhora com um sorriso malicioso. Estava terminando uns trabalhos na oficina. Trabalhos. Dona Jurema deu uma risadinha. O Tiago é um bom homem. Viúvo, sabe? Nunca mais olhou para ninguém depois que a Ana morreu. Mas nos últimos dias, bem, ele parece diferente. Yasmin sentiu o rosto esquentar. Somos apenas amigos. É assim que sempre começa, querida. É assim que sempre começa. Yasmin subiu para o quarto sem responder, mas as palavras de Dona Jurema ecoaram em sua mente. Amigos. Era o que eram. Mas seria só isso que queria ser? Ela pegou o celular que mantinha desligado há dias. Dezenas de mensagens não lidas, ligações perdidas, e-mails urgentes. Todo um mundo que estava pausado, esperando que ela voltasse. Mas pela primeira vez em sua vida adulta, Yasmin não sentiu a urgência de responder. Não sentiu o peso da responsabilidade puxando-a de volta. Desligou o telefone novamente e deitou-se na cama estreita, olhando para o teto rachado do quarto simples. E sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. A festa junina de São Vicente do Campo acontecia todo o ano na Praça Central. Era o evento mais esperado pela comunidade, com barracas de comidas típicas, correio elegante, quadrilha e fogueira. Olívia havia implorado para que Yasmin fosse, e Tiago, depois de alguma hesitação, concordou em acompanhá-las. A praça estava transformada. Bandeirinhas coloridas penduradas entre as árvores, cheiro de pipoca e quentão no ar. Música caipira tocando alto. As pessoas usavam roupas de festa junina, vestidos de chitão, chapéus de palha. Era kitsch e autêntico ao mesmo tempo, exatamente o tipo de coisa que Yasmin nunca havia experimentado. Olívia pegou as mãos de Yasmin e Tiago e os arrastou para a pista de dança onde a quadrilha estava começando. Yasmin tentou protestar, dizendo que não sabia dançar, mas Olívia não aceitou recusas. É fácil, só precisa seguir o que o marcador fala. E assim Yasmin se viu no meio de uma quadrilha caipira, tropeçando nos próprios pés, rindo de si mesma. Tiago estava ao seu lado, igualmente descoordenado, igualmente divertido. Em certo momento da dança, a música mandou que os casais se abraçassem. Yasmin e Tiago se olharam. Uma hesitação momentânea, antes de se aproximarem. O abraço durou apenas alguns segundos, o tempo que a música pedia. Mas foi tempo suficiente para Yasmin sentir o calor do corpo dele, o cheiro de sabonete simples e honestidade. Foi tempo suficiente para perceber que algo estava mudando, algo profundo e assustador e maravilhoso. Quando a música terminou, eles se separaram rapidamente, quase com vergonha. Olívia não percebeu nada, ocupada comendo uma maçã do amor que havia comprado. Mas Dona Jurema, assistindo de longe com outras senhoras da cidade, percebeu e sorriu satisfeita. Mais tarde, quando a noite já estava avançada e a fogueira crepitava no centro da praça, Olívia adormeceu nos braços de Tiago. Ele a carregou com cuidado, aquela carga preciosa que era toda a sua vida. Yasmin caminhou ao lado dele em silêncio, as ruas vazias da cidade pequena iluminadas apenas por postes antigos. Obrigado por ter vindo,
disse Tiago quando chegaram à casa. Eu me diverti. Foi uma das melhores noites que tive em muito tempo. Tiago sorriu. Para mim também. Yasmin deveria ter ido embora então, deveria ter voltado para a pensão. Mas ficou ali, parada na entrada da casa, sem querer que a noite terminasse. Quer entrar para um café? Perguntou Tiago. Posso colocar a Olívia na cama e volto. Yasmin acenou. Tiago entrou com a filha nos braços. Yasmin ouviu os passos dele subindo as escadas, o ranger da cama. A voz suave dele cantando algo baixinho para a menina. Uma canção de ninar, talvez. Uma música que a mãe costumava cantar. Quando ele voltou, prepararam café em silêncio. Sentaram-se no sofá da pequena sala, as xícaras quentes nas mãos, o cansaço bom de um dia cheio. Posso te perguntar uma coisa? Disse Yasmin. Claro. Por que você parou para me ajudar naquela dia? Na estrada. Você estava cansado, tinha a Olívia esperando. Seria mais fácil ter passado direto. Tiago ficou em silêncio por um momento, pensando. Quando a Ana morreu, eu me senti completamente perdido. Não sabia como continuar, como criar a Olívia sozinho, como fazer sentido de tudo. E as pessoas me ajudaram, a comunidade inteira. Dona Jurema cuidava da Olívia quando eu tinha que trabalhar. O Sr. Ramírez me dava comida quando sabia que eu estava sem dinheiro. As pessoas simplesmente apareciam, faziam o que precisava ser feito, sem pedir nada em troca. Aprendi que é assim que o mundo funciona. Ou pelo menos que é assim que deveria funcionar. A gente ajuda porque pode. Porque é o certo. Porque um dia vamos precisar de ajuda também. Yasmin sentiu um nó na garganta. Que visão de mundo simples e bonita. E que diferente do mundo que ela conhecia, onde cada ação tinha um custo, cada gentileza escondia uma agenda. Você é uma pessoa boa, Tiago. Ele olhou para ela, seus olhos encontrando os dela na penumbra da sala. Não sou tão bom assim. Tenho meus defeitos, meus medos. Como qual? Medo de me apegar a algo que vai embora. Medo de deixar alguém entrar e depois ter que lidar com a ausência. Medo de... Ele hesitou, de sentir de novo. O ar entre eles estava carregado. Yasmin podia sentir a tensão, a atração, o perigo delicioso de estar perto demais. Eu também tenho medo, sussurrou ela. Do quê? De ser feliz, de descobrir que a vida que eu sempre vivi era a errada, de... Ela respirou fundo, de não querer voltar. Voltar para onde? Para a vida que eu deixei para trás. Eles ficaram ali, olhando um para o outro, o café esfriando nas mãos. O momento se esticou, frágil como vidro. Um movimento, uma palavra, e tudo mudaria. Mas nenhum dos dois se moveu. Ainda não. Ainda não estavam prontos. Yasmin levantou-se, quebrando o feitiço. Devo ir. Está tarde. Tiago levantou-se também. Deixo você na pensão. Não precisa. Sei o caminho. E é seguro. Ele acenou, respeitando sua decisão. Acompanhou-a até a porta. Boa noite, Lena. Boa noite, Tiago. Ela começou a caminhar, mas ele a chamou. Lena. Ela se virou. Sim, eu estou feliz que você tenha ficado. E que esteja aqui. Um sorriso que carregava todos os sentimentos confusos que ela estava sentindo. Eu também. E enquanto caminhava pelas ruas vazias de volta à pensão, Yasmin sabia que estava em perigo. O tipo de perigo que não vem de ameaças externas, mas de algo muito mais assustador. O perigo de começar a pertencer a um lugar, de começar a amar pessoas, de começar a imaginar um futuro diferente. Mas o que ela não sabia, o que nenhum deles sabia, era que o passado estava mais próximo do que imaginavam, que a vida que ela havia deixado para trás não estava disposta a deixá-la ir, e que muito em breve tudo seria revelado e testado. O SUV preto apareceu pela primeira vez numa terça-feira de manhã. Tiago estava terminando de trocar os freios de uma moto quando ouviu o som do motor potente parando na frente da oficina. Não era comum ver carros daquele tipo em São Vicente do Campo. A cidade era de caminhonetes velhas,
carros populares com mais de 10 anos de uso, bicicletas e motocicletas modestas. Um homem desceu do veículo, terno escuro, óculos de sol, postura rígida. Não era da cidade. Isso ficava claro pela forma como olhava ao redor, com aquele desconforto urbano de quem não está acostumado com lugares pequenos. Bom dia, disse o homem, a voz formal demais para o contexto. Estou procurando uma mulher. Cabelo escuro, uns 30 anos. Pode estar usando o nome Lena. Tiago largou a ferramenta que segurava e se levantou, limpando as mãos no pano. Por que está procurando? O homem hesitou, claramente calculando quanto deveria revelar. Questões familiares. Nada que deva preocupar. Apenas preciso confirmar se ela está na cidade. Não conheço ninguém com esse nome. Foi uma mentira instintiva. Tiago não sabia exatamente por que mentiu, mas algo naquele homem, na forma como perguntava, no jeito como seus olhos esquadrinhavam tudo, disparou um alarme interno. Tem certeza? O homem insistiu. É importante. A família está preocupada. Tenho certeza. O homem ficou parado por mais um momento, claramente avaliando se Tiago estava dizendo a verdade. Depois acenou, voltou para o SUV e foi embora. Mas Tiago percebeu. Ele não foi embora da cidade. Apenas foi embora da oficina. Yasmin chegou meia hora depois, pedalando como fazia todos os dias. Mas assim que entrou e viu a expressão no rosto de Tiago, parou. O que aconteceu? Um homem esteve aqui. De terno. Dirigindo um SUV preto. Perguntando por você. Bem, perguntando por uma mulher chamada Lena. Yasmin sentiu o sangue gelar nas veias. Eduardo. Ou alguém que ele contratou. Encontraram-na. O que você disse a ele? Que não conhecia ninguém com esse nome. Yasmin soltou o ar que não sabia que estava segurando. Obrigada. Quer me contar o que está acontecendo? A voz de Tiago era calma, mas havia firmeza ali. Era a voz de alguém que tinha o direito de saber. Alguém que havia aberto sua casa e sua vida. Yasmin se sentou numa cadeira, as pernas de repente fracas demais para sustentá-la. É complicado. Tenho tempo. Ela olhou para ele, para aquele homem que em poucas semanas havia se tornado algo que ela não conseguia nomear. Alguém importante. Alguém que importava. Eu não fui completamente honesta com você. Sobre quem eu sou, de onde venho. Eu imaginava. Yasmin piscou surpresa. Você imaginava? Tiago deu um sorriso pequeno. Você não é exatamente sutil. A forma como fala, as palavras que usa, o jeito como segura uma xícara. Você não é de cidade pequena, não é de vida simples. Eu não sabia o que exatamente, mas sabia que havia algo. Por que não perguntou? Porque achei que quando estivesse pronta, você contaria. Yasmin sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Que homem era aquele? Que tipo de pessoa dava esse tipo de espaço, essa confiança sem exigi-la? Meu nome completo é Yasmin Vasconcelos. Meu pai é Júlio Vasconcelos, dono do Grupo Vasconcelos. Talvez você já tenha ouvido falar. Tiago acenou devagar. Havia ouvido falar. Todo mundo no Brasil havia ouvido falar. Um dos maiores conglomerados industriais do país. Fugi de um casamento arranjado. Meu pai decidiu que eu deveria me casar com Eduardo Branco, filho de um sócio importante. Não por amor, mas por fusão de negócios. Eu disse não. Ele disse que eu não tinha escolha. Então eu fugi. E veio parar aqui. A bicicleta realmente quebrou. Isso não foi planejado. Mas quando você me ajudou, quando conheci você e a Olívia, percebi que pela primeira vez na vida, eu estava sendo tratada como pessoa, não como uma propriedade valiosa. E eu não quis ir embora. Tiago processou a informação em silêncio. Yasmin esperou, o coração batendo forte, com medo da rejeição, do julgamento, da raiva por ter mentido. Você é bilionária, disse ele finalmente. Não como pergunta, mas como constatação. Tecnicamente, sim. Embora a maior parte da fortuna esteja em trustes e empresas que meu pai controla.
E está aqui, numa cidade pequena, organizando papéis de uma oficina mecânica. Estava tentando ser normal, tentando descobrir quem eu sou quando tiro toda a riqueza e as expectativas. Tiago se sentou na cadeira ao lado dela. E descobriu? Yasmin olhou para ele, seus olhos encontrando os dele. Descobri que gosto de quem eu sou aqui. Gosto da pessoa que me torno quando estou com você e com a Olivia. Gosto de fazer café de manhã, de ajudar com lição de casa, de organizar recibos velhos. Gosto dessa vida. Mas não é sua vida de verdade. Podia ser. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de possibilidade e impossibilidade ao mesmo tempo. Lena, começou Tiago, mas ela o interrompeu. Yasmin. Meu nome é Yasmin. Yasmin, então. Ele testou o nome, sentindo o peso dele. Você sabe que não pode ficar escondida para sempre. Esse homem, quem quer que seja, vai encontrá-la. E quando encontrar, vai trazer todo o seu mundo de volta. Eu sei. E então o quê? Você volta? Aceita o casamento? Volta a ser a herdeira? Não sei. Eu realmente não sei. Antes que Tiago pudesse responder, a porta se abriu e Olivia entrou correndo, a mochila balançando nas costas. Pai! Tia Lena! Adivinha? A professora disse que meu projeto está incrível. Ela acha que posso ganhar a feira regional. A alegria da menina era tão pura, tão genuína, que tanto Tiago quanto Yasmin não conseguiram não sorrir, mesmo com o peso da conversa anterior. Isso é maravilhoso, querida, disse Yasmin, abraçando a menina. Você trabalhou muito duro. Não teria conseguido sem você. Você me ensinou tudo. Tiago observou as duas, sua filha e a mulher que havia entrado em suas vidas tão inesperadamente, e sentiu algo apertar em seu peito. Não era só dele o coração que estava em risco. Era o de Olivia também. E isso o assustava mais do que qualquer outra coisa. Nos dias seguintes, o SUV preto foi visto várias vezes pela cidade, estacionado perto da praça, passando devagar pela rua principal, parado em frente à pensão de Dona Jurema. A cidade pequena percebeu e começou a falar. Dona Jurema foi a primeira a confrontar Yasmin diretamente. Entrou no quarto dela numa manhã, sem bater, com aquela autoridade de quem se sente no direito de saber tudo. Tem um homem te seguindo, querida. De terno. Não é daqui. Está te procurando. Quem é ele? Yasmin estava sentada na cama, o celular desligado na mão. Havia ligado pela primeira vez em semanas naquela manhã, só para ver as mensagens. Havia centenas. De Eduardo, do pai, de advogados da família, de sócios preocupados. Todos exigindo que ela voltasse, que parasse com aquela loucura, que assumisse suas responsabilidades. É alguém do meu passado. Que tipo de passado? Dona Jurema cruzou os braços. Você está em perigo? Não do tipo que você está pensando. Não é físico. É. Ela procurou as palavras. É complicado. Tudo que vale a pena é complicado, querida. A senhora sentou-se na cama ao lado de Yasmin. Posso te dar um conselho de quem já viveu muito? Claro. Segredos não duram para sempre. Principalmente em cidades pequenas. Se há algo que você precisa contar, é melhor contar você mesma antes que outros contem por você. Porque quando outros contam, sempre contam errado. Yasmin sabia que ela tinha razão. Sabia que estava apenas adiando o inevitável. Mas havia tanto medo. Medo de perder o que havia encontrado. Medo de voltar a ser apenas Yasmin Vasconcelos, a herdeira, a noiva, o ativo. A Feira de Ciências Regional aconteceria em 2 semanas na cidade vizinha. Olivia estava nervosa e empolgada ao mesmo tempo. Yasmin e Tiago haviam prometido ir junto, apoiar, estar lá para ela. Era um compromisso que Yasmin queria muito manter, mas não sabia se teria tempo. Uma tarde, quando Yasmin estava sozinha na oficina, organizando os últimos documentos, ela ouviu passos na entrada. Levantou os olhos e gelou. Eduardo Branco estava parado na porta. Ele era exatamente como ela lembrava. Alto,
Bonito de uma forma calculada, ternos caros, cabelo perfeitamente cortado, expressão de quem estava acostumado a conseguir o que queria. Yasmin. A voz era suave, mas havia aço por baixo. Que alegria encontrar você finalmente. Eduardo. Ela se levantou, mantendo a mesa entre eles. O que você está fazendo aqui? O que estou fazendo? Ele riu, mas não havia humor. Estou procurando minha noiva que desapareceu 3 semanas antes do casamento, causando um escândalo enorme, preocupando toda a família. Essa é uma pergunta séria? Não sou sua noiva. Nunca fui. Isso era um arranjo de negócios que eu nunca aceitei. Você não precisa aceitar. Já está decidido. Seu pai já assinou os contratos. As fusões estão em andamento. Você é apenas uma peça do quebra-cabeça, Yasmin. Uma peça importante, mas ainda assim apenas uma peça. Não vou voltar. Eduardo caminhou mais para dentro da oficina, olhando ao redor com desdém mal disfarçado. É aqui que você estava? Nessa, ele procurou a palavra certa. Oficina? Fazendo o quê? Fingindo ser pobre? Brincando de vida simples? Estou vivendo. Algo que você não entenderia. Ah, entendo perfeitamente. Ele pegou uma ferramenta da bancada, examinou-a com nojo, depois a colocou de volta. Você está tendo sua pequena rebelião. Muito romântico. Muito dramático. Mas acabou. Está na hora de voltar para o mundo real. Este é o mundo real. Não. Este é um faz de conta. O mundo real é dinheiro, poder, responsabilidade. É o que seu pai construiu, o que você herdará. Você não pode simplesmente fugir disso. Posso tentar. Eduardo suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Yasmin, seja razoável. Pense no que está fazendo. Pense na sua família, na empresa, em todas as pessoas que dependem de você. E ele fez uma pausa calculada. Pense nesse mecânico e na filha dele. O coração de Yasmin disparou. O que você quer dizer com isso? Apenas que seria uma pena se a oficina dele tivesse, digamos, problemas com o fisco. Ou se houvesse questões com a licença de funcionamento. Pequenas cidades dependem muito da boa vontade das autoridades competentes. E seu pai tem muitos amigos em posições importantes. Era uma ameaça, clara e direta. Você não faria isso. Eu não quero fazer isso. Mas farei se necessário. Eduardo se aproximou mais. Volte comigo agora, Yasmin. Voluntariamente. Case-se comigo como planejado. E garanto que seu mecânico amigo nunca terá problemas. Deixo essa vida de faz de conta intacta na sua memória. Mas se você me forçar a ser desagradável, garanto que destruo tudo que você construiu aqui. Yasmin sentiu raiva ferver dentro dela. Raiva de Eduardo, do pai, de todo um sistema que havia como propriedade. Saia daqui. Tenho até sexta-feira. 3 dias. Pense bem. Ele tirou um cartão do bolso e colocou na mesa. Estou no hotel da cidade vizinha. Ligue quando estiver pronta para ser sensata. E saiu, deixando Yasmin tremendo de raiva e medo. Ela não contou a Tiago sobre a visita de Eduardo. Não ainda. Precisava pensar. Precisava encontrar uma saída que não colocasse Tiago e Olivia em risco. Mas manteve o segredo por apenas um dia, porque no dia seguinte, tudo explodiu. Se você já passou por um momento em que teve que escolher entre o que era esperado de você e o que o seu coração realmente queria, deixa um like nesse vídeo. E se conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha com essa pessoa. Estava acontecendo a tradicional feira da praça, aquela que acontecia todo sábado com vendedores locais trazendo frutas, verduras, artesanato. Tiago, Yasmin e Olivia estavam lá, comprando coisas para a semana, curtindo a manhã de sol. Era uma cena comum, ordinária, bonita em sua simplicidade. Então Eduardo apareceu, mas não sozinho. Havia 3 seguranças com ele, e atrás deles, 2 vans com logos do Grupo Vasconcelos. A praça ficou em silêncio. Todo mundo parou o que estava fazendo para olhar. Yasmin chamou Eduardo alto, sua voz carregando por toda a praça. Chega dessa brincadeira.
Está na hora de voltar para casa. Tiago deu um passo à frente, colocando-se entre Eduardo e Yasmin. Ela disse que não quer ir. Eduardo olhou para Tiago como se olhasse para um inseto. E você é? Alguém que se importa com ela. Como tocante. Eduardo sorriu, mas não havia calor. Você sabe quem ela é? Sabe com o que está se envolvendo? Sei quem ela é. Sabe mesmo? Eduardo elevou a voz para que todos ouvissem. Deixe-me esclarecer para todos aqui. Esta mulher que vocês conhecem como Lena é na verdade Yasmin Vasconcelos, herdeira de um dos maiores fortunas do Brasil. Ela não é uma de vocês. Nunca foi. Está apenas, ele fez uma pausa dramática, slumming, brincando de pobre para se divertir. O burburinho começou imediatamente. Pessoas olhando para Yasmin com expressões de choque, confusão, traição. Não é assim, disse Yasmin, sua voz quebrando. Não foi brincadeira. Eu apenas queria ser normal, queria ser tratada como pessoa. Você mentiu para todos nós, disse Dona Jurema, a decepção clara na voz. Para mim, para o Tiago, para a Olívia. Mentiu o tempo todo. Olívia olhava para Yasmin com lágrimas nos olhos. Você é rica? Tem todo aquele dinheiro e ficou aqui fingindo? Não estava fingindo os sentimentos. Esses eram reais. Mas tudo mais era mentira, disse Tiago, sua voz baixa, controlada, mas carregada de dor. Seu nome? Sua história. Quem você é? Yasmin sentiu como se o chão estivesse desabando sob seus pés. Tiago, por favor, deixe-me explicar. Não precisa. Ele se virou para Olívia. Vamos para casa. Pai, começou Olívia. A firmeza na voz de Tiago não deixava espaço para discussão. Ele pegou a mão da filha e começou a caminhar. Yasmin tentou segui-los, mas Eduardo bloqueou seu caminho. Deixe-os ir. Eles não são seu problema agora. Seu problema é voltar comigo e consertar a bagunça que você criou. Yasmin olhou ao redor da praça. Olhou para as pessoas que, nas últimas semanas, haviam se tornado sua comunidade. Viu confusão, raiva, decepção. Viu a confiança que havia construído desmoronando em questão de minutos. E percebeu que Eduardo tinha razão sobre uma coisa. Ela não podia ficar entre dois mundos. Teria que escolher. Mas enquanto via Tiago e Olívia desaparecerem na esquina, seu coração já havia feito a escolha. Mesmo que sua mente ainda não soubesse como lutar por ela. Preciso de um tempo, disse ela a Eduardo. Para pensar. Você teve tempo suficiente. 3 dias, lembra? Hoje é sexta. Tempo acabou. Yasmin olhou para ele com uma determinação nova nos olhos. Então você vai ter que me arrastar de volta. Porque eu não vou voluntariamente. Eduardo a estudou por um longo momento. Depois acenou para os seguranças. Eles deram um passo à frente. Mas antes que pudessem chegar a Yasmin, uma voz cortou o ar. Ninguém vai arrastar ninguém. Tiago estava de volta. Sozinho, mas firme. Atrás dele, começaram a aparecer outras pessoas. Senhor Ramírez, o do trator. Dona Jurema, que apesar da decepção ainda acreditava em dar segundas chances. Outros moradores, pessoas que Yasmin havia ajudado, conversado, conhecido. Ela mentiu para a gente, disse Tiago. Não vou fingir que não dói. Mas isso não dá a você o direito de vir aqui e tratá-la como propriedade. Eduardo riu. Você realmente acha que pode me parar? Que vocês, ele olhou ao redor com desprezo. Todos vocês juntos podem fazer alguma diferença? Tiago deu um passo à frente, seus olhos fixos em Eduardo. Não preciso fazer diferença no seu mundo. Só preciso garantir que, no nosso mundo, as pessoas sejam tratadas com dignidade. E ela ficou em silêncio por um longo momento, depois recuou. Isso não acabou, disse ele a Yasmin. Seu pai vai ouvir sobre isso, e quando ele vir aqui pessoalmente, garanto que você não terá escolha. Ele entrou no SUV com os seguranças e foi embora, as vans do grupo Vasconcelos seguindo atrás. A praça ficou em silêncio novamente. Então, lentamente,
As pessoas começaram a se dispersar. A feira continuou, mas algo havia mudado. Uma inocência havia sido perdida. Uma verdade havia sido revelada. E nada seria igual. Yasmin ficou parada no meio da praça vazia depois que todos foram embora. O sol estava alto, mas ela sentia frio. Tiago havia voltado para defendê-la, mas depois havia partido novamente sem dizer uma palavra, e ela não podia culpá-lo. Caminhou de volta para a pensão em silêncio. Dona Jurema estava na cozinha, preparando café, mas não olhou para ela quando entrou. Dona Jurema, começou Yasmin. A senhora levantou a mão pedindo silêncio. Não agora, querida. Preciso processar tudo isso. Você entende. Yasmin acenou e subiu para o quarto. Sentou-se na cama estreita e, pela primeira vez desde que havia fugido, chorou de verdade. Chorou pela confusão que criou, pelas pessoas que machucou, pela vida que estava perdendo antes mesmo de tê-la completamente. O celular tocou. Era o pai, Júlio Vasconcelos. Ela atendeu sabendo que não podia mais evitar. Yasmin. A voz era fria, controlada. Eduardo me contou tudo. Estou vindo para aí amanhã. E você vai voltar comigo, quer queira, quer não. Pai, eu não vou casar com o Eduardo. Não vou ser uma peça de xadrez nos seus negócios. Você não tem escolha. Os contratos já estão assinados. As fusões estão em andamento. Milhares de empregos dependem disso. Você vai fazer sua parte. E se eu recusar a herança? Se eu abrir mão de tudo? Houve uma pausa. Depois, uma risada seca. Você acha que é tão simples? Você está no conselho de várias empresas. Seu nome está em documentos legais. Você não pode simplesmente sair. E mesmo que pudesse, ele fez uma pausa. Você realmente acha que esse mecânico quer uma mulher sem nada? Sem dinheiro, sem nome, sem futuro? Você seria um fardo para ele. As palavras atingiram Yasmin como socos. Porque havia uma verdade cruel ali. Tiago havia construído uma vida com dignidade apesar da pobreza. Ele não precisava de alguém que traria complicações, problemas legais, um passado impossível de escapar. Estarei aí amanhã às 10 horas da manhã, disse Júlio. E você estará pronta para voltar. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Yasmin ficou acordada a noite inteira, pensando, planejando, tentando encontrar uma saída. Mas cada caminho parecia bloqueado. Cada solução trazia novas complicações. Ao amanhecer, havia tomado uma decisão. Não era a que seu coração queria, mas era a que parecia certa, a que protegia as pessoas que amava. Escreveu 2 cartas, uma para Tiago e uma para Olívia. Colocou-as em envelopes separados e desceu as escadas enquanto o sol nascia sobre São Vicente do Campo. Dona Jurema estava na cozinha, como sempre estava naquela hora. Estou indo embora, disse Yasmin. Hoje, quando meu pai chegar, vou com ele. Dona Jurema se virou, seus olhos avaliando a moça à sua frente. É o que você quer? É o que precisa ser feito, para proteger o Tiago e a Olívia de todo o resto que vem com minha vida. A senhora caminhou até ela e pegou suas mãos. Querida, na minha longa vida aprendi uma coisa. Proteger as pessoas que amamos não significa mantê-las em segurança e sozinhas. Significa dar a elas a chance de escolher, de lutar, de decidir por si mesmas o que vale o risco. Mas se eu ficar, meu pai vai destruir tudo. A oficina, a vida deles, tudo. Então você luta. Com advogados, com a lei, com tudo que tem. Mas não foge. Porque fugir é o que você já estava fazendo quando chegou aqui. E veja onde isso te trouxe. Yasmin apertou as mãos da senhora. Não sei se sou forte o suficiente. Nenhum de nós sabe até ter que ser. Yasmin olhou para os envelopes em suas mãos. Então, com um movimento decidido, rasgou-os. Preciso falar com o Tiago. Então vá, enquanto ainda há tempo. Yasmin correu até a oficina. Era cedo, mas Tiago já estava lá, trabalhando embaixo de um caminhão. Olívia estava sentada no escritório, fazendo lição de casa antes da escola. Quando Yasmin entrou, Olívia levantou os olhos. Havia mágoa ali ainda, mas também esperança.
A esperança resiliente das crianças que querem acreditar no melhor. Tia Lena. A voz era pequena, incerta. Yasmin se ajoelhou na frente dela. Meu nome é Yasmin. E eu deveria ter contado a verdade desde o começo. Mas tinha medo. Medo de que se vocês soubessem quem eu era, me tratariam diferente. E eu só queria ser normal. Só queria ser amada pelo que sou, não pelo que tenho. Você nos enganou. Enganei. E sinto muito, mais do que consigo expressar. Mas os sentimentos não eram mentira, Olivia. O carinho que tenho por você, a admiração que tenho pelo seu pai, o amor por essa cidade, por essa vida. Tudo isso é real. Olivia pensou por um longo momento, seus olhos sérios demais para uma criança de 11 anos. Minha mãe sempre dizia que todo mundo merece uma segunda chance. O pai esquece disso às vezes, mas eu não esqueci. Yasmin sentiu lágrimas rolarem pelo rosto. Você é tão especial, tão incrível. Olivia abraçou Yasmin com força. E naquele abraço havia perdão. Tiago havia saído de debaixo do caminhão e observava a cena, os braços cruzados, a expressão indecifrável. Posso falar com você? Perguntou Yasmin. Ele acenou, caminhando para fora da oficina. Yasmin o seguiu até um pequeno jardim ao lado da casa, onde Ana Carolina havia plantado rosas anos atrás e que Tiago mantinha vivas. Vim me despedir, começou Yasmin. Meu pai está vindo hoje, e eu vou ter que voltar, mas antes de ir, preciso que você saiba algo. Estes dias aqui foram os melhores da minha vida. Pela primeira vez, me senti completa. Pela primeira vez, senti que tinha um lar. E isso é por causa de você, por causa da Olivia. Por causa desta cidade que me acolheu apesar de eu não merecer. Você merecia, disse Tiago suavemente. Todo mundo merece ter um lugar onde pertence. Eu queria ficar, queria lutar, mas meu pai vai destruir você, a oficina, tudo, se eu resistir. Ele tem poder, conexões, dinheiro, e eu não posso deixar que você e Olivia paguem por minhas escolhas. Tiago deu um passo mais perto. Você já perguntou o que eu quero? Yasmin piscou, confusa. O quê? Você decidiu por mim. Decidiu que é melhor eu ficar seguro e sozinho do que arriscar por algo que vale a pena. Mas não me perguntou o que eu quero. Tiago, você não entende. Meu pai pode destruir sua vida. Ele pode tentar. Mas a Ana me ensinou algo antes de morrer. Me ensinou que vida sem risco não é vida, é sobrevivência. E eu sobrevivi por 6 anos. Está na hora de viver de verdade. Você está dizendo que quer que eu fique, mesmo com toda a bagunça, todos os problemas que vou trazer? Estou dizendo que quero que você escolha ficar. Não porque não tem opção, mas porque quer. E se escolher, vamos enfrentar o que vier. Juntos. Yasmin sentiu o coração transbordar. Mas e se não conseguirmos? E se meu pai realmente destruir tudo? Então reconstruímos. Ele sorriu. Aquele sorriso raro que transformava seu rosto. Sou mecânico. Reconstruir coisas quebradas é o que eu faço. Às 10 horas da manhã, 3 SUVs pretos chegaram à praça de São Vicente do Campo. Júlio Vasconcelos desceu do veículo central. Um homem imponente de 60 anos, terno impecável, postura de quem comandava impérios. Eduardo estava com ele, junto com advogados e seguranças. Mas não encontraram a praça vazia. A cidade inteira estava lá. Tiago e Olivia na frente. Dona Jurema ao lado. Senhor Ramires com outros comerciantes. Dezenas de pessoas formando uma parede silenciosa de apoio. E no centro de todos, Yasmin. Júlio avaliou a cena com olhos calculistas. Yasmin, isso é ridículo. Entre no carro. Agora. Não, pai. Essa palavrinha simples ecoou pela praça. Não? Júlio riu sem humor. Você não tem o luxo de dizer não. Tenho sim. E estou dizendo. Não vou casar com o Eduardo. Não vou ser sua marionete. E não vou voltar. Os advogados deram um passo à frente, prontos para intervir. Mas Yasmin levantou a mão. Já conversei com meus próprios advogados. Posso renunciar à maior parte da herança.
Posso sair dos conselhos. Posso me remover legalmente de todas as fusões e acordos. Vai ser complicado, vai demorar, mas é possível. Júlio ficou em silêncio, recalculando. E se eu disser que vou usar cada recurso que tenho para destruir este lugar? Para destruir essas pessoas que você parece valorizar tanto? Tiago deu um passo à frente. Então o senhor vai ter que destruir cada um de nós. E vai descobrir que pessoas de cidade pequena são mais resistentes do que o senhor pensa. A gente se ajuda, a gente se protege e a gente não desiste. Júlio olhou para aquele mecânico de mãos calejadas que ousava desafiá-lo e viu algo que não esperava: dignidade, força, o tipo de coisa que dinheiro não podia comprar. Você está cometendo um erro, Yasmin, disse Júlio, mas sua voz havia perdido um pouco da certeza. Talvez, mas é meu erro para cometer. Pela primeira vez na vida, estou fazendo uma escolha que é minha, e vou arcar com as consequências. Júlio ficou parado por um longo momento. Depois acenou para os advogados. Prepare os documentos para a renúncia. Se ela quer jogar fora o futuro, que jogue. Mas não espere voltar quando perceber o erro. Ele entrou no SUV. Eduardo o seguiu, mas antes de entrar, olhou para Yasmin. Você vai se arrepender disso. Yasmin segurou a mão de Tiago. Não. Acho que finalmente não vou. Os SUVs foram embora, levando consigo todo o peso do passado de Yasmin. E pela primeira vez em sua vida adulta, ela se sentiu livre. Se esta história te está fazendo pensar nas segundas oportunidades, no perdão, na capacidade que todos temos de mudar, então leva essa mensagem contigo. E se conhece alguém que precisa escutar isso, compartilha este vídeo com essa pessoa. 6 meses se passaram como um suspiro e uma eternidade ao mesmo tempo. Yasmin havia renunciado formalmente à maior parte de sua herança, mantendo apenas uma pequena parte em um truste que lhe dava independência sem as obrigações. O processo legal foi longo e complicado, mas ela teve bons advogados e, surpreendentemente, alguns aliados dentro da própria empresa que admiraram sua coragem. Com parte do dinheiro, ela fez algo que nunca havia imaginado. Criou uma fundação para salvar os terrenos ao redor de São Vicente do Campo que estavam sendo cobiçados por empresas de mineração. Depois, financiou a construção de uma escola técnica na cidade, um lugar onde jovens pudessem aprender ofícios práticos e construir futuros. Tiago foi convidado a dirigir o departamento de mecânica da escola. No começo resistiu, dizendo que não era professor. Mas Olívia e Yasmin o convenceram de que ensinar era apenas outra forma de consertar coisas. De consertar vidas. A Feira de Ciências Regional aconteceu 1 mês depois de tudo. Olívia ganhou o primeiro lugar com sua bicicleta elétrica sustentável. Na cerimônia de premiação, ela agradeceu ao pai por ensinar a nunca desistir, e a Yasmin por ensinar que conhecimento e bondade podiam andar juntos. A inauguração da escola técnica foi em uma tarde de primavera. O prédio não era luxuoso, mas era sólido, bem equipado, pensado para durar. Yasmin ficou no fundo durante a cerimônia, observando as crianças correrem pelos corredores novos, vendo os pais chorarem de alegria por terem uma oportunidade melhor para seus filhos. Tiago se aproximou dela, pegando sua mão. Você fez isso. Tudo isso. Nós fizemos. Você, eu, a Olívia, toda a comunidade. Eu só dei os recursos. Vocês deram o coração. Olívia correu até eles, segurando uma flor que havia colhido no jardim da escola. Para você, tia Yasmin, por fazer os sonhos virarem realidade. Yasmin pegou a flor, sentindo um nó na garganta. Havia construído tantas coisas em sua vida anterior. Prédios, portfólios, contas bancárias. Mas nada se comparava a isso. A construir algo que importava. Algo que mudaria vidas de verdade. Dona Jurema se aproximou, enxugando lágrimas. Quem diria, hein? A moça da bicicleta quebrada acabou consertando a cidade inteira. Yasmin riu. Acho que a cidade me consertou primeiro. O casamento foi marcado para um sábado de outono. Não houve convites elegantes, nem vestidos de grife, nem listas de presentes caras.
Foi anunciado na missa de domingo e na rádio local um convite aberto para toda a cidade. Yasmin usava um vestido branco simples que Dona Jurema a havia ajudado a escolher na cidade vizinha. Sem joias elaboradas, sem maquiagem pesada. Apenas ela, da forma mais verdadeira possível. Tiago usava uma camisa nova, as calças que reservava para ocasiões especiais, sapatos lustrados por Olívia naquela manhã com um cuidado reverente. A cerimônia foi na igreja colonial do centro, pequena e charmosa, com paredes brancas e vitrais coloridos. O padre era o mesmo que havia batizado Olívia anos atrás, que havia feito o funeral de Ana Carolina, que conhecia cada história daquela comunidade. Olívia foi quem levou as alianças, caminhando pelo corredor com uma seriedade que fazia todos sorrirem. As alianças eram simples, feitas por um artesão local, sem diamantes ou gravuras elaboradas. Apenas ouro liso, simbolizando o compromisso sem adornos. Quando chegou a hora dos votos, Tiago segurou as mãos de Yasmin e falou com aquela voz calma e firme que ela havia aprendido a amar. Yasmin, quando te encontrei naquela estrada, achei que estava apenas ajudando uma estranha. Não sabia que estava encontrando meu futuro. Você me ensinou que é possível recomeçar, que é possível abrir o coração de novo. E prometo cuidar desse coração com todo o respeito e amor que ele merece. Yasmin teve que respirar fundo antes de conseguir falar, as lágrimas embaçando sua visão. Tiago, você me deu algo que nenhuma fortuna poderia comprar. Um lar, uma família, um propósito. Você me mostrou que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela faz com o que tem. E prometo passar o resto da minha vida sendo digna dessa lição. O padre os declarou marido e mulher. E quando se beijaram, a igreja inteira aplaudiu. Não era apenas uma celebração de união, era a celebração de transformação, de coragem, de escolher o amor acima de tudo. A festa foi na praça, aquela mesma praça onde tudo havia sido revelado meses antes. Mas agora estava decorada com luzes, flores, mesas longas cheias de comida que cada família havia preparado. Não havia banda contratada, apenas os músicos locais tocando viola e violão. Não havia champanhe importada, apenas o vinho caseiro do Sr. Ramírez. Mas havia alegria. Alegria genuína, do tipo que enche os espaços e os corações. Yasmin dançou com Tiago, com Olívia, com Dona Jurema, com o Sr. Ramírez que quase pisou em seus pés. Dançou até os pés doerem e a voz ficar rouca de tanto rir e conversar. Quando a festa começou a se dispersar, já passava da meia-noite. As estrelas brilhavam intensamente no céu limpo do interior. Tiago, Yasmin e Olívia ficaram sentados na praça, olhando para cima, em silêncio. Pai, disse Olívia de repente, acha que a mamãe está vendo? Tiago olhou para o céu, seus olhos brilhando com emoção. Tenho certeza que está. E tenho certeza que está feliz. Acha que ela gosta de mim? Perguntou Yasmin suavemente. Tiago a puxou para mais perto. Ela te amaria. Porque você ama nossa filha. E porque você me ensinou a viver de novo, não apenas sobreviver. E isso era tudo que ela queria para mim. Olívia bocejou, aninhando-se entre os dois. Agora somos uma família de verdade, murmurou, meio dormindo. Sempre fomos, respondeu Yasmin, beijando a cabeça da menina. Apenas demorou um pouco para todos perceberem. Tiago olhou para sua esposa, para sua filha, para a cidade que dormia ao redor deles, e sentiu uma gratidão profunda por aquele dia na estrada quando havia decidido parar. Quando havia decidido ajudar. Porque aquela decisão simples, aquele gesto pequeno de bondade, havia mudado tudo. Os anos seguintes foram de construção. A escola técnica cresceu, atraindo estudantes de cidades vizinhas. O programa se tornou modelo, replicado em outras regiões. Jovens que não teriam oportunidade de educação superior encontraram caminhos dignos através dos ofícios práticos. Yasmin nunca voltou para o mundo corporativo do pai. Júlio Vasconcelos, depois de um tempo, aceitou a decisão da filha. Não com alegria, mas com uma resignação relutante.
Eles não se falavam com frequência, mas também não eram mais inimigos. Apenas duas pessoas que escolheram caminhos diferentes. Eduardo casou-se com outra herdeira, alguém mais disposta a jogar o jogo das fusões empresariais. Yasmin ouviu sobre o casamento e não sentiu nada além de alívio por ter escapado daquele destino. Tiago continuou consertando coisas, mas agora também ensinando. Descobriu que gostava de ver a compreensão aparecer nos olhos dos estudantes, de saber que estava passando adiante não apenas habilidades, mas valores. Olivia cresceu, tornou-se uma jovem brilhante que queria estudar engenharia sustentável. O projeto da bicicleta elétrica havia sido apenas o começo. Ela tinha sonhos grandes de criar soluções ambientais acessíveis. E agora tinha os recursos e o apoio para perseguir esses sonhos. Yasmin aprendeu a cozinhar com Dona Jurema, a consertar coisas básicas com Tiago, a brincar com as crianças da vizinhança. Aprendeu que a vida não se mede em conquistas ou posses, mas em momentos. No café da manhã com a família, nas tardes ajudando na escola, nas noites no terraço da casa, vendo as estrelas. Uma tarde, anos depois do casamento, Yasmin estava no escritório da escola quando recebeu uma ligação inesperada. Era uma revista nacional querendo fazer uma matéria sobre seu trabalho filantrópico. Ela recusou educadamente. Não precisava de reconhecimento público. Não precisava que o mundo soubesse o que estava fazendo. O trabalho em si era a recompensa. Quando contou a Tiago sobre a ligação, ele sorriu. Você realmente mudou. Yasmin pensou sobre isso, sobre a mulher que havia sido, fugindo de um casamento em uma estrada vazia. Sobre a mulher que era agora, enraizada em uma comunidade, parte de algo maior que ela mesma. Não mudei, disse finalmente. Apenas encontrei quem eu sempre deveria ter sido. E era verdade. Ela não havia se transformado em outra pessoa. Havia simplesmente removido todas as camadas falsas, todas as expectativas impostas, todo o peso de ser quem outros queriam que fosse. E encontrado, no centro de tudo, alguém que valia a pena conhecer. Se essa história te tocou de alguma maneira, se te fez pensar em tuas próprias decisões, no que realmente importa na vida, então me alegra que tenhas ficado até o final. Às vezes, as melhores coisas da vida acontecem quando temos a coragem de sair do caminho que outros traçaram para nós e escolher o nosso próprio. Yasmin poderia ter voltado para uma vida de luxo e conforto, mas teria perdido algo muito mais valioso. A chance de ser verdadeiramente feliz, de pertencer, de amar e ser amada pelo que ela realmente era. E Tiago, que poderia ter seguido em frente naquela estrada chuvosa, escolheu parar. Escolheu ajudar. E essa escolha simples mudou 2 vidas para sempre. Se inscreve no canal Ecos do Coração para mais histórias que vão te fazer acreditar no amor verdadeiro e na bondade humana. Deixa um comentário contando qual foi a parte que mais tocou o teu coração. E compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa lembrar que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para fazer as escolhas certas. Nunca é tarde para encontrar onde você realmente pertence. Porque no final, todos nós estamos buscando a mesma coisa. Um lugar chamado lar. Pessoas que nos amem de verdade. E a certeza de que nossas escolhas, por menores que pareçam, podem mudar tudo. Até o próximo vídeo. E lembra-te sempre. O verdadeiro valor não está no que tens, mas em quem és e no que fazes com o que tens.